profissional é outro nível, né? Eu começaria assim, citando da minha vinda ao Paraná. Eu sou lá do Rio Grande do Sul. Eu comecei um estágio, fiquei 15 dias em Concórdia, Sadia, estagiando na assistência à suinicultura, e precisava de pessoas aqui no Paraná. E lá no Rio Grande do Sul falavam que o Paraná só tinha bandido, era perigoso. Eu sei que tinha 15 estagiários fazendo estágio, e o chefe do fomento pediu: quem quer ir para o Paraná? Ninguém se manifestava. Eu falei: eu vou. Aí eu vim para cá, depois que eu estava aqui, que eu escrevi para os meus pais que eu estava no Paraná, porque se eu fosse pedir para eles para vir para o Paraná, eu não sei se eles deixar. Mas enfim, aí vim para cá, em fim de 71, 72, comecei com assistência técnica, suinocultura, sadia, visitando. Na época tinha era os pequenos criadores na suinocultura, tinha todos os estágios, né? Tinha a cria, recria, engorda e uma série de coisas assim. Mas hoje mudou tudo, né? Hoje é grandes concentrações, um cria leitão em grande quantidade, o outro engorda, que eu acho que é a tal da economia de escala. Ela é bem-vinda, bem propícia para diminuir custos. Nos anos de 72 a 85, o grande impulso na mecanização nossa. E eu vivi isso, eu estava aqui praticamente, acompanhei todo esse trabalho da mecanização. Mas cometemos erros graves, porque o Banco do Brasil, ele financiava um trator se o cara tivesse 10 alqueires mecanizados. Era a regra. Aí tinha financiamentos do próprio banco, projetos, e a maioria do agricultor tinha uma colônia, que é os 10 alqueires. Aí ele tinha que derrubar toda a mata, muitas vezes derrubavam árvores dentro do rio, não se mantinha nem mata ciliar, para vocês terem uma ideia. Foi uma condução não muito boa, porque eu desde o meu primário, lá no Rio Grande do Sul, na época era primário, e ginásio, eu sei que você falava de ter que ter 20% da reserva. E mata ciliar, isso não se fala. Mas, enfim, aí foi aquela... Aqui não se chegava das 4 da tarde para frente, não se chegava mais nem sol, de tanta fumaça, leiras, queimando madeira. Foi um festival, né? Inicialmente, nós tivemos a agricultura convencional. Então, bem no início, você tinha pequenos canais conduzindo água para a estrada. Aí acabava com a estrada e acabava com a ponte. Era tanta água que ia para a estrada, que a estrada era destruída e as pontes também levavam embora. Aí foi visto o problema, aí você começa a construir os morunduns, que era uma verdadeira barragem, né? E desses morunduns, vai se andando, se analisando. Foi o plantio direto, ele não surgiu de repente, não. O Luiz sabe muito bem, foi feito muitos testes e teve dificuldade para ser eficiente o plantio direto. Ele só tomou um impulso maior no surgimento do glifosato. O glifosato foi, no manejo da dessecação, ele foi fundamental. E aí vem as adaptações das plantadeiras. O Luiz Kills, ele teve época, ele vendia mais botinhas do que a Sanepar vendia litro de água. E foi bastante, muito intenso as adaptações das plantadeiras. E assim, foi se adaptando, foi melhorando, foi tendo o sucesso do plantio direto. Mas eu volto a dizer, o nosso ferramenta principal também, que acompanhou todas essas adaptações do maquinário, foi o glifosato. E nós estamos matando a nossa ferramenta. Eu reclamo muito com o pessoal das multinacionais, porque você tem soja ARR, milho ARR, aí você fica aplicando o glifosato o ano todo, é lógico que vai dar problema. Mas eu vejo um problema no nosso departamento técnico de cooperativas. Eles tinham uma visão um pouco diferente de hoje. Hoje tem que cumprir meta. O agricultor, o agrônomo tem que cumprir metas de vendas. Então, muitas vezes, esquece aquela tradição que nós tínhamos do pessoal técnico, que era a preocupação ambiental, você trabalhar com mais biológico. A Associação de Cooperativas aqui tinha a produção de vespinhas, tinha a produção de biológico. Aí venderam para uma multinacional. Eu não me lembro exato que multinacional foi. Bom, a multinacional pegou e vendeu para o agricultor.
Aqui, todas aquelas barracões de desenvolvimento desses produtos biológicos vendeu para o agricultor, aquilo virou um elefante branco lá para ele, porque não usa, né? É um problema sério. Eu acho que a gente deveria voltar a discutir, departamento técnico, conversar entre cooperativas, porque aí tem muita força. E eu participei de um evento da Bayer, lá em Maringá, e era sobre procarbono, né? Procarbono, aí é muita propaganda de bilhões e bilhões para procarbono, mas ninguém viu a cor do dinheiro ainda aqui. Uma hora, talvez, vai ter que ser incentivado você cuidar do meio ambiente. E aí, era o dia inteiro. Uma hora eu cheguei, pedi a palavra, escuta, mas não está na hora de nós rediscutir essa maneira de nós conduzir a nossa agricultura, porque eu não quero milho arara safrinha. O que ele me respondeu? Sim, mas tu tem outros herbicidas para combater o milho tiguera. Ok, eu tenho e aplico. Mas o meu vizinho não aplica. Aí você tem praga, cigarinha, é um terror. Então, eu acho que essas análises, departamentos técnicos poderiam ter muito mais força se fosse rediscutido esse sistema, porque senão nós matamos e acabamos com nossas ferramentas. Nesse andar da agricultura convencional, que era na época, eu montei algum pulverizadorzinho, porque o agricultor não tinha pulverizador, então a gente tinha que montar. Era uma bombinha adaptada, principalmente CBT, tinha muito CBT, era o plantio convencional na época, se adaptava, eu não sei se alguém de vocês viveram isso, mas adaptava essa bomba na tomada de força, prendia com umas correntes, colocava-se 3 tambores no trator, um cada paralama e um no para-choque. Colocava uma barra de pulverização de trifuralina da largura da niveladora. E funcionava que era um espetáculo, porque nós tínhamos, na época, o papuã. O papuã era uma invasora tão agressiva que ela chegava a matar a soja, se ela fosse muito intensa. Então veio muito a calhar o herbicida, o treflan. Isso foi uma fase da nossa agricultura. Aí começa a ser os trabalhos com o plantio direto. Mas o plantio direto, o Luiz sabe muito bem, eu acho que o Rui também sabe muito bem, que ele não surgiu de uma hora para outra. Teve muito trabalho nesse andar, até chegar a ser eficiente. Desde as plantadeiras, desde os herbicidas, teve muito trabalho e o Luiz foi um batalhador, teve muita participação nessa evolução do plantio direto. Bom, aí o que surge com o plantio direto? Desmanchamos os morunduns e começamos com a microbacia, base larga. Isso também facilitou bastante, porque o morundum dava muito trabalho, era complicado. Aí, num trabalho de plantio de trigo, numa área minha, eu observei a semeadora de trigo. Tinha semeadora, acho que era 19 linhas naquela época, da Semeato. E o meu funcionário estava semeando trigo. E ele, porque a microbacia base larga, ela tem, às vezes, se sobra no meio da base larga, 3, 4 alqueires, você começa plantando de uma microbacia e vai terminar na outra. Aí sobrava uma área lá no meio dessa área da microbacia ali, e o funcionário levantava a plantadeira e ia a 1 quilômetro pisando em cima do plantio, do plantado, para buscar adubo. Eu chamei ele e digo, olha, na próxima você tenta passar por cima da base larga. Aí foi feita uma tentativa de passar por cima da base larga. Foi uma experiência ruim, porque tinha locais que ela tinha excesso de pressão. E tinha locais na bacia da base larga, nem inteirava a semente. Aí eu chamo o Luiz, digo, Luiz, estamos com um problema muito sério, e nós desenvolvemos uma plantadeira hidráulica. No lugar da mola, nós colocamos pistões hidráulicos, todos interligados. Então, o líquido, onde tem pressão maior, passa para menor e acaba dando um equilíbrio de esforço. Só que custava caro. E ele tem um desgaste relativamente alto, porque é muito dinâmica as linhas plantando, os reparos do pistão, ela desgastava muito rápido. Vamos conversar com o Luiz, que eu comecei a discutir com ele. Luiz, a coisa está complicada aqui, nós temos que achar outra solução. Começamos com as roldanas e
cabo de aço. E foi uma maravilha, porque ele simplificou demais, ele barateou os custos, ele simplificou demais. Então, um exemplo, você tem uma semeadora lá dentro. Na verdade, nós fizemos uma semeadora há uns 25 anos atrás, de 42 linhas, era a maior do Brasil. Hoje tem semeadoras maiores. Mas você regulava num instante, porque ela tem uma catraca que você regulou por ali, você regula todas, elas se equilibram todas. Então, facilitava muito. Você imagina uma semeadora, mais de 40 linhas, cada linha você regular a pressão da mola. Muito trabalhoso, muito difícil. Então, facilitou demais esse trabalho. E essa compensação de força não foi só nas linhas de plantio. Nós fizemos nos pneus também. No mundo, o sistema Tandy, o que é o sistema Tandy? Você tem duas rodas, ou seja, uma em linha da outra ou lateralmente. É usado o sistema Tandy entre duas rodas. O nosso sistema, ele é infinito. Se você quiser fazer uma máquina com 50 pneus, todos vão ter equilíbrio. Então, isso facilitou demais essa compensação de força. Aí, nós tínhamos um problema nas barras do pulverizador, porque eu colocava um operador só dirigindo o trator, porque eram pulverizadores de arasto, né? Um dirigindo o trator e o outro controlando a altura da barra do pulverizador. Foi um desastre, velho. A barra chegava 3, 4 metros, nas microbacias, 3, 4 metros de altura, outra batia no chão. Novamente, eu vou conversar com o Luiz. Luiz, nós temos que fazer um sistema de flutuação da vara do pulverizador. Aí, como usamos inicialmente, era o hidráulico do trator, o próprio hidráulico do trator, a gente chamava de flutuação. Então, ele tinha uma certa pressão, ele não levantava a vara, mas ele aliviava tremendamente o peso da vara do pulverizador. E a gente colocava as rodinhas nas varas e foi muito bem. Eu tinha área que eu fiz testes. Quando começamos a fazer a aplicação de faixas paralelas, deu uma economia de 18% nos defensivos. Por quê? O funcionário, ele ficava muito preocupado em não deixar a faixa para trás na dessecação. Você chegava de longe, você aplicou mal lá, rapaz, ficou faixa para trás. Então, ela remontava 2, 3, 4 metros, você não enxergava o produto que era jogado fora, mas ele tinha a preocupação de não deixar sem controle, o patrão ia encher o saco dele. Então, foi uma economia em torno de 18%. Depois, num certo tempo, surgiu o agente espumante, que aí você tinha uma visão um pouquinho melhor. Mas hoje é tudo diferente. Hoje é por satélite, piloto automático, facilitou tudo. Mas eu tenho um pulverizador comprado não muito tempo, 1 ano e meio por aí, que não é barato, 2 milhões e pouco, de um Jacto. Aí a propaganda do Jacto era o seguinte: não, você faz uma programação no computador da altura da barra, você faz a primeira vez e ele registra. E toda vez que tu passar naquela área, ele vai manter a altura da barra do pulverizador correta. O que aconteceu? Tivemos que apelar para a rodinha novamente para ter o controle melhor da altura. Então ainda não está adequado mesmo o sistema. Eu não sei, mas eu acho que... Eu fico imaginando, se o americano tivesse esse problema, porque o americano não tem microbacia, a lavoura dele não tem microbacia. Se ele tivesse esse problema, eles já teriam desenvolvido ultrassom, que copiaria o solo. Eles fazem foguete andando não sei quantos mil quilômetros da velocidade e ela copia o solo. E nós ficamos patinando com o controle ideal da altura da barra em relação ao solo. E ainda a rodinha, desenvolvida lá há 35 anos ou mais, ela ainda está se comportando melhor, sabe? Foi grandes os desafios. Aí, recentemente, eu comecei a cobrar o Luiz, porque tinha um projeto de aplicação de dejeto. Isso faz uns 20 anos, né, Luiz? Que eu vivia falando para o Luiz, mas ele não tinha tempo. O que acontecia com o dejeto? Eu ia aplicar dejetos suínos no trigo, e aonde passa o caminhão aplicando o dejeto em cima do trigo, ele afunda, ele compacta, porque ele tem um peso enorme apoiado em pouca área. Aonde pisa o trigo, no perfilhamento, ele vai perfilhar mais. Só que ele vai madurar
12, 15 dias, depende da variedade, depois do que ficou sem pisoteio. Então, o que acontece? Ou você pisoteia todo, ou não pisoteia nada. O pequeno agricultor, principalmente, eu não tenho criação de suínos, mas tem muitos pequenos que ele precisam das minhas áreas para aplicar o dejeto. Ele vê o dejeto para ele como um problema, como um passivo muito complicado, porque ele tem que dar um destino àquele dejeto. Mas, como a nossa região não tem intervalo, tem muito pouco, e também mais um detalhe, a ureia que tem nos dejetos, o melhor seria se tu aplicasse em cima de uma gramínea, de uma cultura que ela aproveita melhor. Se você aplicar num solo nu, sem vegetação, possivelmente a ureia vai tudo para o espaço, vai sobrar fósforo e potássio. Nós desenvolvemos essa máquina, que ela tem um peso de uns 16 toneladas, mais ou menos, né, Luiz? E carrega uns 18.500 quilos de dejetos. É o peso de um caminhão carregado. Só que ela tem um lastro imenso, ela tem um apoio total e eu nunca esqueço, nós tínhamos plantio de soja no Tocantins, plantio convencional. Nós tínhamos 2 plantadeiras lá. Tinha uma Tatu, ela tinha 4 pneus. E levamos uma do Luiz Kilzer, adaptada à mesma distância das linhas, com 12 pneus. Então, uma tinha 4 pneus e outra tinha 12. A Tatu, quando você manobrava, ela afundava 20 centímetros, 25, abria valetas, porque todo o peso da máquina, adubo, semente, ia em cima dos pneus. Era plantio convencional. Dava muito problema de pisotear, de valetas, e a do Luiz, ela tinha 12 pneus, ela não deixava nem rastro, praticamente, porque é fácil de entender. Se tu tem um pneu isolado, você entra num solo úmido, coisa assim, ele afunda. Por que ele afunda? Porque ele expulsa o solo para os lados. Para os lados ela vai afundando, vai te compactando o solo na profundidade. Se você tem pneus próximos, ela não permite expulsar o solo. Então, ela vai simplesmente acomodar um pouco a superfície do solo, mas não a compactação. Então, isso é uma diferença enorme. Nos dejetos, quando a gente começou a pegar dejetos, um dos problemas graves é a homogeneização desse dejeto. Os agitadores que a gente tem no mercado é um desastre. Aí o cara chegava com o caminhão, ele pegava uma meia carga, jogava de volta dentro da lagoa, dava uma certa agitada, tudo bem, mas aí um pouco, como ele tem uma densidade maior, os nutrientes, ele vai profundo. E também foi desenvolvido muitos sistema que ia no hidráulico do trator, mas tem 6, 7 metros de comprimento, difícil de deslocar. Tá? Nós fomos no pessoal aqui que tem muito trabalho com caminhões e dão muita assistência na parte da aplicação de dejetos. Tem uma máquina que ela é para desentupidora de tubos. Ela tem uma pressão, vamos dizer, uns 30% do jato, ela vai para frente e uns 70% jogando para trás. Ela tem uma função quase que uma turbina de avião. Então, o que nós fizemos? Foi muito simples essa fabricação, porque ela suga o dejeto da superfície e ela tem uma bomba, ela manda com uma pressão grande e essa máquina é tipo um submarino, ela vai no fundo, ela vai justamente agitar onde você precisa agitar. Então, eu tive exemplos que o cara ia pegar com o caminhão, nós temos um densímetro, que a gente chega à média densidade, e só pegamos numa densidade de 1010 para cima, porque conforme tu tem mais densidade, mais nutriente tem por metro cúbico. E lógico, eu estou pagando um caminhão para levar, eu não posso pagar caminhão para levar água. A água eu tenho que rezar para ver a chuva, né? Mas eu tenho que levar nutrientes. É impressionante. Então, quando você homogeneiza bem, existe uma tabela da Embrapa dos nutrientes que tem. Então, você tem uma densidade de 1010, tu tem tantos de nutrientes por metro cúbico. Só como comparação, numa média que a gente pega, quando você homogeneiza bem, porque acaba
forçando o cara, o criador de suíno, não ter bebedouro vazando, a água da chuva não pode jogar na esterqueira. Então, uma série de coisas. Ele acaba economizando água e você tem um fertilizante de melhor qualidade. Então, em 1020, numa densidade, o que eu pago, o caminhão aí num raio de 10 quilômetros, que ele leva o dejeto, o que é pago para ele levar e aplicar o que tem de nutrientes, vamos dizer, nitrogênio, fósforo, potássio. Nitrogênio, fósforo, potássio, e se eu comprar químico, eu gasto 5 vezes mais. Só nitrogênio, fósforo, potássio. Então, ele é um produto nobre, mas desde que bem usado. E a gente sabe que o dejeto é rico em zinco, cobre, outros elementos para as plantas. Então, isso é muito viável. Eu estou fazendo armazenamento de dejetos sem ter um suíno. Nós temos agora bovinos, integração, lavoura, pecuária. Isso nós estamos fazendo com um projeto da Maria Macia. Eu acho que muitos de vocês conhecem. É super intensivo. Você tem piquetes de 30 metros de largura, cerca elétrica, e cada 12 horas ele muda de piquete. Agora, tem um problema. Tem muita criação, e criação grande, de 5, 6, 7, 8 mil bovinos, geralmente animais cruzados, que você pega o Aberdeen com o Nelore, ele sai de pelagem escura, e não tem uma árvore, não tem uma sombra para o boi. Aí, pensando no bem-estar do animal, nós estamos implantando irrigação. Essa irrigação, ela vai climatizar a pastagem e, ao mesmo tempo, irrigar a planta. Porque nos dias quentes, você imagina uma temperatura, uma pelagem escura do animal, ele deve estar sofrendo bastante. Então, temos que pensar no bem-estar animal. O consumidor, cada vez mais, vai querer saber a origem do teu animal e como ele foi tratado. É uma condição que a gente está fazendo também. Nós temos projeto de irrigação, são 6 pivôs, só que na pastagem não é pivô, é por aspersão, um canhão, né? Porque daí o boi vai ficar nebulizado ali, a temperatura vai diminuir muito. Então, são esses objetivos que nós queremos também. E outra coisa que nós estamos fazendo muito nas lavouras é um mix de plantas, as plantas de serviço. Plantas de serviço, o que nós estamos fazendo? Nós semeamos, um semeadora, um mix, claro, depois de aplicar o calcário, como deve ser feita a correção, mas depois vem mix, feito uma descompactação com Ikeda, e ali, depois de uns 40, 45 dias, tem que entrar a máquina que nós desenvolvemos. Ela não é só para aplicar dejeto, ela acomoda a parte superficial do solo, porque é impossível fazer um bom plantio. Ela fica com uma densidade muito desuniforme. Nós tínhamos um plantio, no ano passado, milho, numa área feito esse trabalho com mix e queda, fomos plantar o milho, não tinha como tu regular a plantadeira adequadamente. Tivemos que pôr uma niveladora, que nós não tinha máquina ainda pronta. Tivemos que pôr uma niveladora para acomodar o solo um pouco. Mas é um baita de um tiro no pé, né? Você tem uma palhada boa, descompactou e vai pôr uma niveladora, mas não tinha outro jeito. Então foi feito assim. Este ano, já com essa máquina aplicadora de dejetos, ela trabalhou muito na acomodação do solo. O solo que foi descompactado para você conseguir plantar adequadamente. Sem isso ali, você não tem sucesso. Estamos também trabalhando muito com biológicos. Foi montada uma indústria de biológicos pela Prime, tem que dar os parabéns para ele, porque foi uma fábrica de primeiro mundo, montado na fazenda. E eu tenho uma filha que é agrônoma, ela que fica mais encarregada dos biológicos, então cuida, porque tem que ter muito cuidado para não contaminar e saber quais os micro-organismos que você vai multiplicar. Para a gente tentar diminuir no mínimo 50% do uso dos químicos, e é na parte biológica que nós temos que fazer esse trabalho. Então, uma indústria, ela vai ser ampliada, sim, deu bastante trabalho, trabalhando dia e noite, são biológicos, ela vai ter que
nos atender ao longo do próximo ano já. Praticamente toda na linha. Você tem suco na hora que você vai plantar, aplicação de suco. Você tem na planta, você tem até na dessecação, pode fazer. Muitos produtos que a gente vai usar, biológico. Eu sempre gostei muito de observar e fazer testes. Pra vocês terem uma ideia, eu até tinha um projeto, controle seletivo de pragas por ingestão. Controle seletivo de pragas, no registro do INPI tem as milhares, mas por ingestão foi o único que tinha na época. Como é que você vai controlar uma praga assim por ingestão? Atraindo ela e ela ingerindo, ou seja, em contato de bactéria, ou pode ser até biológico no caso, né? Ou fungos, etc. Porque o que acontece? Nós vamos aplicar um fungo na planta para atingir o inseto, mas nós sabemos que ela se decompõe muito fácil com a ação do sol. Se você tiver um poder de atração e esse produto se conservar e poder agir por ingestão, é ótimo. Com um produto químico, eu digo para vocês, você mata todas as pragas com 1% do defensivo, se ela ingerir. Nós fizemos muita observação. Eu peguei 10 cápsulas de ômega 3. Ômega 3 que todo mundo conhece, cápsula orgânica. Tirei com uma seringa o óleo que tinha da cápsula. Injetei na cápsula 5%. Fiz uma composição. 5% de galil, 10% de sal, 85% de água. Injetei em cada cápsula. Coloquei num frasco e levei para a fazenda. Muito feliz da vida, mas chego lá, como é cápsula orgânica, às 10 vazaram 100% do produto. Bom, se você não quer que vaze, você pode fazer uma pasta também, né? Mas era líquido. Aí sobrou as cascas de 10 cápsulas, coisa insignificante. Eu coloquei em 2 pés de milho, no cartucho do 2 pés de milho. Na primeira coleta de insetos, coletamos 33. Percevejo bombachudo, aquele que fura a palha da espiga e suga o grão. Mas o poder da atração foi tão grande porque, vamos dizer, num 100 metros, achasse 2 ou 3, 100 metros quadrados. 2 ou 3 era muito. E atraiu, na primeira coleta, 33 percevejos bombachudo, chamado percevejo bombachudo. E 6 percevejos marão. Tinha barriga verde, mas o barriga verde não sobe. Ele fica na base, ele fica ali no solo e ele não se desloca. Porque nós testamos, fizemos bastante teste com esponja comum do sofá. Pegamos, fizemos uma composição de químicos e tal. O barriga verde, ele não ia muito fácil. O percevejo marrom, percevejo verde, ele ia fácil. Aí, quando colocamos gordura vegetal na espuma, foi uma festa. O barriga verde foi mesmo. E tem um poder de atração grande. Agora, eu pergunto, se uma das principais pragas que nós temos, que é o percevejo, e ele fica alojado no período da diapausa ou hibernação, que é a mesma coisa, não mais que 2% da área toda. E eu fico esperando ele ir para a minha lavoura, começar a fazer ovoposição. Aí eu entro com inseticida. O inseticida, na verdade, ele é uma bomba atômica. Ele mata tudo. Geralmente mata tudo. Bom, nós plantamos. Eu estou contando muitas histórias, assim, não sei se eu estou sendo muito, me prolongando demais nessas coisas, mas é o que eu ia fazer, explanar todos os fatos, né? Nós plantamos fruta cítrica nas capoeiras, no meio da capoeira, porque a fruta cítrica não está produzindo mais nada. Uns falam que é falsa murta, não sei o quê, tá? Então, tu planta, quando você tem uma diversidade de espécies, ela se dá melhor. Aí plantamos lá e eu tinha soja, que tinha sobrado soja tratada com Cropstar. E o meu funcionário, ele não perguntou para mim, mas ele ficou em volta das plantinhas, das frutas cítricas, no meio da capoeira.
matou centenas de percevejos, que ele estava ali na diapausa, estava hibernando. Agora eu pergunto, mas e por que nós não podemos trabalhar com biológico nesse momento, diminuir 85%, ele vai demorar muito mais, aí nós poderíamos introduzir as vespinhas, mas calma, não vamos entrar de sola no defensivo. E eu assistindo uma palestra de uma cooperativa forte em trabalho de testes aqui na região, uma das principais nessa linha. Tem uma palestra lá de mais de 200 e poucos agricultores e o cara falou, quando o percevejo vier da diapausa, ele está fragilizado. E é ali que você tem que matar o percevejo. Mas o matar o percevejo dele era com inseticida. Pô, mas você elimina tudo. Aí a tua corrida tu vai perder essa corrida. Por quê? Porque a praga se desenvolve mais que os inimigos naturais, senão não seria praga. Mas são visões complicadas. Eu fiz junto com a minha filha, nós coletava 200 percevejos, colocava em caixa com tela, 200 percevejos, colocava uma cápsula. Essa cápsula desse ômega 3 que eu falei para vocês. Nós colocávamos uma pasta nessa composição, 5% de galil, e colocava dentro da caixa e uma cápsula matava todos os percevejos, porque ele ia sugar e morria. Então, esse é um trabalho que a gente também trilhou bastante, mas eu acho que temos que refletir sobre o caminho que nós estamos tendo da nossa agricultura. Na questão da água, eu vejo que o problema está muito sério. Aí que está um problema gravíssimo. Nós tratamos muito mal o nosso principal insumo, desde a região urbana à rural. Pessimamente nós tratamos a questão da água. E o que nós perdemos de produção, falta de água, é uma enormidade. E cada vez parece que vai ser pior. Nós temos problemas climáticos. Um exemplo que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. A gente começa a se perguntar por que está acontecendo tanto isso. Eu exemplificaria o seguinte: você coloca umas gotas de água em cima da tua mesa. Essas gotas d'água vão ficar concentradas. Você forma um bolsão aí de extrema umidade, mas ela não anda, ela não se espalha. Se você pegar uma agulha e fizer um risquinho nessa bolha que você deixou aí, imediatamente ela vai se deslocar, acompanhando o risquinho. E qual é o risquinho que nós temos na natureza? Nossa natureza. Mata ciliar. Então, mata ciliar, deveríamos de ter no mínimo 30 metros de cada lado do rio, da sanga, e vertente 50 metros. E pagar por serviços ambientais. O melhor estímulo é o bolso, é você estimular a pessoa. Por que não cada obra que você faz, uma construção, não reter água? Vamos um exemplo, eu vou construir uma casa de 100 metros quadrados, ok? Uma chuva de 50 milímetros, ela vai escorrer 50 mililitros d'água. Eu teria que ter uma cisterna, não uma cisterna impermeável, mas que permita infiltração da água. Outro detalhe é barragens. A barragem tem que armazenar água e gera energia elétrica. Quando vier novas chuvas, ele é um pulmão, ele tem que guardar a água, o excesso d'água. É bilhões, é um custo absurdo. E tem pessoas que não vão se recuperar economicamente. O estrago é muito grande. Então, nós temos que pensar em solução, em coisas preventivas e não só socorrer com dinheiro a hora que tudo está quebrado. Então, a questão da água na região urbana, ela é complicadíssima. Vocês querem sacanagem maior do que nós receber uma água limpa, pura, e expulsar ela na cidade? Porque nós temos casas jogando água para a rua. Calçada, a mesma coisa. Asfalto, a mesma coisa. Aí nós expulsamos a água, mandamos embora e ela vai carregada de lixo. Isso é um absurdo. Na verdade, até os asfaltos, acho que deviam ser planejados para circular água. Por baixo do asfalto, armazena água. Porque Toledo, uma cidade pequena, já tem projetos de pegar de um rio não sei quantos quilômetros longe. Mas você imagina uma cidade grande, né? Onde é que vai? Cada vez mais longe, vai procurar água. E quando ela vem, ela dá estrago. No solo, na nossa agricultura, o que nós estamos fazendo? Irrigação, mas quantas áreas tem para rios para abastecer com água? Talvez 5%. Eu não sei, não tenho esses dados. Mas o que ocorre é o seguinte: é um desafio até para a gente trabalhar em cima disso e analisar.
Eu percebia quando tinha pisoteio do gado em pastagem. Um exemplo, cultura de inverno, se fosse azevinho, aveia, quando o gado pisava bastante, pisoteava bastante, nos veranicos, aquela soja, ela tolerava mais veranico, ficava mais verde. É porque a água evaporava menos? O que acontecia? É um trabalho a ser observado. O que nós fizemos agora? Uma acomodação de solo com essa máquina que eu estava comentando, que foi fabricada. Nós fizemos um pisoteio na área de feijão. O feijão é muito complicado porque quando se colhe, você suja o produto. Aí o comprador de feijão, ele chega e deprecia teu produto em 20%, é caro. Diz, não, mas esse feijão está sujo, vou ter que te pagar 20% ao menos. Tá bom, isso depende do comprador. Porque as máquinas, nós temos case, mas todas são assim. Quando você vai descarregar o feijão, ele tem um caracol. Aquele caracol, ele parece um tratador de semente. Tudo que tiver de poeira gruda no feijão. Principalmente se o feijão tiver um pouquinho úmido, gruda toda a sujeira e deprecia teu produto. Nós teríamos que ter um sistema com pressão, com ar, para você descarregar esse grão e não por caracol. Mas não tem. Até hoje, não sei se não foi tentado, mas não tem. Aí, por que o pisoteio? O pisoteio é para o solo, se acomodar o solo e não entrar torão, não entrar terra para dentro da máquina, porque se tu entrou com terra dentro da máquina, a sujeira vai ser muito pior. Aí você acomoda o solo. Aí a pergunta é a seguinte, aonde pisoteou o boi? A planta parece que tolerava mais o veranico, aguentava mais. Será que esse solo vai preservar mais a umidade ou não? A erosão, ela é diminuída, o potencial erosivo do solo, em no mínimo 80%, 85%. Quando você agrega o solo, praticamente tu tira a possibilidade da erosão. São coisas que nós vamos ter que buscar respostas, né? O que seria? Vamos supor, observando, o nosso sistema de plantio é um sistema tremendamente invasivo. O que é? Vamos comparar uma cirurgia médica que anos atrás era só bisturi, hoje tem vídeo, laparoscopia, tem um sistema todo que traz uma intervenção muito pouca invasiva, quer dizer, ajuda demais o indivíduo. E no solo, nós temos uma ação altamente invasiva. O que é? Nós desestruturamos o solo. Nós temos sulcador, abrimos sulco para jogar semente. Aí, vamos dizer o seguinte, você joga quanto semente? 12, 13 grãos por metro linear. Então, vamos colocar num frasquinho 12, 13 grãos de semente e vamos olhar seu volume. Será que nós precisamos fazer todo esse estrago no solo para enterrar 12, 13 grãos de soja? Por que isso? Porque nas nossas máquinas o sistema ele parou, ele ainda está sistema de sulcador, disco, mas tudo é igual. Aí eu fiz testes de agregação de solo no plantio de soja, mas a área pequena para observar. Bom, profundidade da semente. Fui ver que todas as plantadeiras é complicado. Você tem profundidade de semente que vai de 2 centímetros até 7 centímetros. Agora, se você agregar o solo ou uma chuva pesada, mesmo que tiver aquela valetinha aberta, uma chuva pesada, ou tua plantinha que pegar mais pressão de solo, ela vai emergir uma semana depois que ficou mais livre. Então, problema muito grave, muita desestruturação de solo e desuniformidade das sementes. Aí tem N sistema, tem os limitadores que vai junto do disco, mas nosso solo, como ele é um solo argiloso, complicado, começa a grudar terra e assim vai. Traz problemas e não é fácil de resolver isso. Eu estive nos Estados Unidos, tinha a Farm Progress Show, e naquela época praticamente só tinha ela, expodinâmicas de máquinas. Eu fui para lá em 95, o ano que vem vai fazer 30 anos. Aí você tinha aquelas regiões extremamente planas, região de Iowa, de Indiana e tal. Mas fomos também em Wisconsin. Wisconsin é um solo com relevo bem parecido com o nosso, mas eu não via microbacia nenhuma lá. Tinha
canais de condução da água. Claro que eles têm outro clima, eles têm solo diferente, mas microbacia não tinha nenhum. E canais gramado conduzindo água para fora. Agora, a pergunta é a seguinte: nós fizemos uma plantadeira chamada de fresadora para semear trigo num pré-pendoamento de milho. Mas foi trabalhado pouco. O ano passado também o trigo estava um preço ruim, então não foi nem dado sequência ao plantio. Mas a máquina está montada, testamos, funciona. Ela é muito eficiente, minimamente invasiva, ela não desestrutura o solo e a profundidade da semente. Se você regular 2 centímetros ou 3, todas as sementes vão ficar na mesma profundidade. Aí eu pergunto o seguinte: se eu tiver um solo não desestruturado, com boa palhada, risco de erosão zero, por que eu não poderia ter essa canalização da água, em vez de mandar para fora, eu guardá-la em reservatório? Porque se eu economizar 15 a 20% da chuva que cai durante o ano, eu tenho água mais do que suficiente para irrigar minha lavoura, sem precisar da água do rio e sem precisar de poço artesiano. É como o pesquisador e palestrante falou, José Roberto, não é o volume da água, é a distribuição dela. Esses dias choveu 100 milímetros para nós. Ok, é um solo com mix, compactado. Ele vai armazenar 100 milímetros de água no solo. 20 dias depois a planta está pedindo água. Claro que ela vai resistir muito maior do que aquele que não descompactou o solo. Mas se eu tiver 100 milímetros de água na irrigação, eu mantenho com umidade relativamente boa, com solo que tem palhada boa, eu mantenho umidade relativamente boa para a planta 60 dias. Então eu vejo que nós temos muito trabalho, muitos desafios. Porque se eu tenho um solo protegido pela palhada, não desagregado, e conseguisse esta água, um exemplo, choveu 100 milímetros na minha área agora esses dias. Eu queria ter segurado 20 milímetros para a lavoura e 80 guardado, mas desde que não leve solo. E quando nós fizemos esse trabalho de agregação do solo depois de plantado, meu funcionário falou, mas aqui vai escorrer mais água. Aqui vai correr mais água. Claro, é isso que eu quero. Desde que não leve o solo, se ela correr limpa, não tem problema. Nós vamos guardar água. Foi feito um teste só para ver a germinação. Vai ter que se acompanhar qual é a produtividade. Vai ser mais, menos, pior? Tudo isso são perguntas para nós. É o desafio que a gente tem para descobrir. Porque a caminhada, eu digo para vocês, ela não está nem na metade. Né? É poucos anos, mudanças muitas, e a natureza, ela não reclama, mas ela manda conta. E essa conta está sendo muito cara. Poucas áreas com água para irrigar, custo absurdo, tem que pegar água longe. Eu acho que vale a pena a reflexão. Nós poderemos, talvez sim, talvez não, mas sempre tem que tentar. Então é isso, meus amigos. A gente trilhou, teve sucesso com muita inovação de máquinas, porque tem que ter coragem. Nós fizemos essa máquina aí de aplicação de jeito, ela custa quase R$1 milhão, mas ela é muito útil para nós, e até útil assim para observar como é que vai se comportar a planta com o solo mais acomodado ou não desagregado, porque quando você sulca uma lavoura, no geral, vamos comparar com uma cirurgia altamente invasiva, uma cirurgia no indivíduo. Só que no indivíduo é feita a sutura. No solo, nós fizemos uma cirurgia altamente invasiva e fica exposta a vento, sol, pragas na raiz da planta. E quando chove um pouco a mais, o solo sendo vulnerável à erosão. Então, nós temos muito caminho, gente, muito caminho a descobrir. Eu não estou trazendo praticamente nenhuma verdade aqui, mas perguntas. E como diz o ditado, o mundo é movido por perguntas, então tem bastante. Mas, gente, eu acho que era isso que eu tinha que explanar. Não sei se alguém tiver alguma dúvida. Agora, quem não bater palma vai apanhar, hein?
Obrigado, Nilson. Obrigado, Roy. Quem quiser fazer pergunta, levanta a mão. O Nilson já foi o primeiro a levantar a mão. Parabéns, Dilson. Você deu uma aula para nós de quem tem um monte de experiência no campo. Muito obrigado, foi muito legal. Eu queria perguntar para você como é mais afeta a minha área, como é que você vê, com todo esse panorama que você passou e que a gente tem muito caminho para andar ainda, a questão das doenças que são veiculadas pelo solo. Aquilo que causa murcha, aquilo que causa problema de solo mesmo. Como é que você vê a dificuldade? Até pode colocar nesse pacote até nematóide do cisto, por exemplo, esse tipo de coisa assim, isotônia, etc. Então, Nessel, no geral, assim, a gente conhece muito pouco a microbiologia do solo. Agora está se dando mais atenção estudando isso, e como a gente tem uma filha e ela ficou mais nessa linha dos biológicos, e a tendência é a gente trabalhar muito com biológico, justamente para mudar e beneficiar essa biologia do solo. Então a gente está colocando muito mix, às vezes tem 7, 8 espécies de plantas de serviço, né? E tentando melhorar a biologia do solo, porque ela é fundamental, ela é decisiva. Eu diria o ponto número 1 nosso, que é decisivo, seria a água, mas depois essa biologia do solo. Para isso é feito o trabalho intenso da biologia, porque eu vi muitas fazendas produzindo biológico, mas sem um controle de qualidade. Então você pode contaminar a produção dos biológicos facilmente, ela tem que ser rigorosa, o controle. Então isso é delicado, você não pode estar produzindo um malefício, tem que produzir coisas benéficas. Quanto de cobertura, palestras do Calegari estão muito entusiasmadas em relação ao efeito das plantas diversas, plantas de cobertura e tal, né? Tem algumas plantas de cobertura que são inibidoras do crescimento populacional de alguns patógenos de solo. Eu não vi lá nos Estados Unidos nada que pudesse referir sobre essas questões. Então, na verdade, eu acho que a preocupação com a biologia do solo, ela não é tão antiga assim, né? Ultimamente está se dando mais essa atenção, justamente porque nós provocamos o problema. Nós provocamos o problema porque é monocultura, é sempre repetido soja, milho, e essas plantas de serviço, quando bem colocadas, administradas com diversas espécies, você vai melhorar muito a biologia, porque justamente quando é feito esse plantio das plantas de serviço, também vai biológico, porque aí ele vai se multiplicar, ele vai ter um grande período assim de multiplicação, e eu acho que o caminho é por ali, para ter esse controle da biologia e entendermos melhor a biologia do solo, né? O Adalberto agora que levantou a mão também. Eu fiz uma série de anotações aqui, muito boa apresentação do Dilson, que mostra que a agricultura, ela tem, essa agricultura moderna, uma história relativamente recente. Para nós que estamos aí na faixa dos 60 anos, passando um pouco, né, os anos 90 é logo ali. Mas eu diria que a grande mudança, ela começou ali por 70 e poucos, foi indo, e o Dilson nos passou aí uma grande experiência dessa história. E no final ele mostra os desafios, ou seja, esse triunfalismo que tem a agricultura, de todo mundo achar que pode tudo, a gente vê que tem pelo que as fala do Dilson, que tem uma longa jornada pela frente. O Dilson coloca o seguinte: nós andamos, mas tem muito para andar, tem muita coisa para ser feita. São cicatrizes abertas aí que ficam, e hoje mesmo eu vi uma cabeceira. Nós, em 2024, fazer cabeceira mostra que realmente aquilo não tem uma cabeceira descida abaixo, mesmo com curva de nível, que não tem erosão. Então é o seguinte, o que eu coloquei aqui? A invenção, e o Dilson Colpo, aí eu primeiros dias de campo que eu comecei a ir aqui na região, sempre vi a dupla Dilson Colpo e o Luiz Kilzer. E a primeira, inclusive, chamou muita atenção, esse pulverizador com as rodas na lateral. Era para ser patenteado, né? E não foi patenteado, isso foi colocado. Mas foi uma invenção. Aí o seguinte, ó, dentro de tudo isso, foi falado hoje de uma música gaúcha, e eu, enquanto o Dilson falava, eu lembrei de outra. Eu digo assim, ó, toda vez que vão homenagear uma pessoa por fatos heróicos
ou qualquer outro fato, eu sempre fico pensando, mas aquela pessoa não fez sozinha isso. Deve ter um conjunto de fatores. E nessa música lá, é o cara que teve nas batalhas, né? Ele teve nas batalhas, mas em vez de medalhas, para ele só cicatrizes no peito. As medalhas foram para outros. Então, no plantio direto, eu vejo muito isso. Tem gente que recebe tudo que é tipo de medalha, mas muitos outros contribuíram para que se chegasse num alto nível. E aí, Gilson Coupe, Luiz Kilzer aqui, o Rodimar, vários outros colegas aí, são importantes nesse trabalho. O Gilson coloca também a questão dos dejetos aí. Nós, quando chegamos na região, o dejeto o chiqueiro era feito em cima do açude, nós não via problema nos rios, e de repente nós estamos aí alguns anos depois e vemos o que está sendo feito. E aí, o Gilson também colocou aí, nós temos uns colegas do Iapar, os citros no oeste do Paraná sempre foi um problema. Desde os anos 70 tem uma lei que dizia que não podia, porque era o problema do cancro cítrico, e na verdade depois fomos ver que não era isso, e agora um dos grandes problemas que nós temos aqui na região, praticamente não existe. E aí, por último, eu gostaria de só falar, Gil, com essas ideias que o Gilson colocou, a questão do Vale do Taquari. Queira ou não, curva de nível são um mal necessário aqui na região, porque temos chuvas intensas. No Vale do Taquari não se levou em conta, se construiu aviários, chiqueirões, asfaltos, cidades, toda aquela água, ele chegou em seguida no rio. Se tivesse tido essa preocupação que o Gilson coloca de segurar um pouco d'água, seja através das curvas, seja através de cisternas, nós não teríamos tido esse problema tão grave como foi. Eu sei que o evento foi extremo, mas nós poderíamos ter tido ações anteriores que pudessem minimizar esse impacto. Não, Adalberto, só queria te explicar. Você falou que não patenteou. Nós patenteamos. Eu patentei das rodinhas e outras coisas, mas o que aconteceu? Tinha pessoas fabricando fundo de quintal, fazendo adaptações, porque isso foi uma febre. Vocês não fazem ideia da grande procura para a instalação desse controle da altura da barra do cruzador. Vinha cruzadores novos, da Jato, principalmente, e não ia para o campo. Ia primeiro instalar. O que eu percebia? Eu nunca vivi disso, mas eu tinha patenteado sim. E tinha muitas indústrias pequenas que fabricavam. Eu digo, mas eu não dependo disso, deixa que o cara fabrica. Aí teve uma empresa que depois ela adaptou uns bujãozinhos e fez nova patente. Até eu tive que endossar para autorizar. Mas eles foram rigorosos, fecharam tudo que era coisa que estava fabricando e aí eles ganharam dinheiro, mas eu não dependia disso. A questão que eu queria esclarecer do solo, a curva de nível, eu imagino assim que ela é só feita por causa da erosão, para segurar a erosão. Se eu tiver maneiras de plantar, de cultivar, o solo não ser erodido pela chuva, eu estou com a vida ganha, porque esta água eu vou armazenar em depósito para irrigação. Porque eu volto a dizer, agora choveu 100 milímetros, armazenamos no solo. Daqui 20 dias a planta está pedindo água. Claro que ela vai ter um comportamento melhor, aquele que não descompactou, que não tinha o mix, etc, etc. Mas, de vida 100 milímetros numa irrigação, eu te garanto, Adalberto, que você mantém em níveis adequados a umidade do solo por 60 dias. É essa a diferença, é a distribuição da água. E se nós tiver solo com boa palhada, não desestruturar solo. Você já viu erosão de solo com palhada antes do plantio? A exposição à erosão é quando você planta, quando você desagrega o solo. É ali que é o problema. Agora, se nós temos condições, como eu citei dessa fresadora, ela não desestrutura solo nenhum e sempre ter palhada. Nós fizemos um mix agora no milho, safrinha passado, ele tinha bastante braquiária, tal. Foi o primeiro ano com esse mix no meio do milho. Deu uma perca de produtividade, ele passou de 12% de perca em diferença aonde não tinha braquiária. Porque faltou água, foi seco. Então, a competição para a água foi o problema. Se eu tivesse uma irrigação ali, Adalberto, talvez eu ia perder 3, 4% num ano, no primeiro ano. Depois ela começa a melhorar. Matéria orgânica e vai se equilibrar. Mas o ponto fundamental todo é a água. Então, nós tivemos aí, acho que 45 dias sem chuva. A plantinha foi competir com o milho. Tirou mais água do milho. São esses detalhes. Que nós temos muito trabalho pela frente. Por isso que a pesquisa tem que ser incentivada. E parece que governantes, ultimamente, uns idiotas que só tiram o recurso da pesquisa, pô. Vai ser um tiro no pé.
Nós temos muitos desafios. Eu tenho um projeto, só para citar, eu tenho um projeto de um motor. Eu acho que o virabrequim dos motores é uma coisa muito idiota de transferir força. Ela está aí há 250, 300 anos. Mas sempre que tu vai fazer uma força, a lei da física te diz que você tem que fazer força a 90 graus em relação ao eixo que tu precisa força. Você vai apertar o parafuso da roda do seu carro, como é que tu faz? Você não coloca a chave e faz força a 90 graus? O virabrequim nunca está a 90 graus. Então, mais de 40% do combustível é gastado à toa. Se fosse fácil, eu e o Luiz Quiles já nos tinha tentado fabricar motor. Mas é muito complexo, porque você tem que partir de um casco no motor para absorver, que são dimensões diferentes. Mas você tem que fazer a força a 90 graus em relação ao eixo. E não o jeito que o virabrequim faz. É uma perca absurda de energia. Mas vamos fazer coisa mais simples, né? Fabricar máquina. Ô, Rudimar, você quer fazer pergunta? Não, eu quero fazer uma pergunta, mas ao mesmo tempo fazer um comentário e uma análise da nossa região específica, porque o nosso ambiente ele é compartimentalizado. As regiões são diferentes de regiões. Então, cada caso é um caso, não é receita de bolo. Eu disse que é uma mente disruptiva e eu tenho o privilégio de constantemente trocar umas ideias com o Dilson e aprender com ele. Ele sabe que na natureza não se impõe, só se aprende. E o modelo instalado para nós é um modelo de uma pressão tão grande econômica e exploradora, que muitas vezes não respeita as leis da natureza, pela pressão do mercado em cima de produtores ou da conduta até do produtor. O Dilson é um questionador. Eu vejo muitas vezes ele questionar vendedor e multinacional. Ele pressiona variedades de milho e é uma coisa entendível, porque ele está entendendo o nosso ecossistema. Então nós temos aqui, Rui, certos privilégios. Nós temos um solo com 60%, 70% de argila. Temos um solo profundo. Tudo bem, é latossolo. E, historicamente e geologicamente ele é distroférico. Ele é uma CTC original abaixo de 50. Mas tudo isso tem recurso. A tecnologia, a ciência nos dá isso. Só que se eu não respeitar as corridas, a velocidade da natureza, eu acabo quebrando toda a relação natureza-solo com o meio ambiente. Muitas vezes os caras falam para nós, como é que vocês perdem safra por falta d'água se chove 1.800, 2.000 milímetros por ano? Então veja bem, aí o Dilson mencionou, é a regularidade das chuvas. Muitas vezes chove uma imensidade de água em pouco tempo, muitas vezes em hora fora da real posição, né, Dilson? Muitas vezes chove demais aonde nós não precisamos tanta chuva. Essa conservação de solo, eu diria numa concepção, se eu eleger por ordem de grandeza, a curva de nível estaria em terceiro lugar. Primeiro eu tenho que ter uma estrutura de solo que absorva água, que se torne uma caixa d'água. O Dilson faz isso, porque ele trabalha mudança de sistema radicular, cobertura de solo, aprofundamento de raiz, e tem a curva de nível como um suporte do que escapar disso aí. Então são tudo coisas que a gente tem que entender cada região e trabalhar conforme as condições que ela tem. O Dilson entende isso aí, mas o modelo para nós, Rui, aqui, é uma pressão tão grande que quando o soja nem começou a florar, os caras já estão vendendo milho, né, Dilson? Estão vendendo antes de plantar o soja, estão vendendo milho. Então, pessoal, veja bem, os caras estão vendendo um adubo que o Dilson tem que usar. No milho que vem, ele nem sabe direito a produtividade que ele vai ter no soja. Muitas vezes a própria fertilidade, tu pode ponderar se produziu bem ou não e considerar a adubação que tinha lá do soja. Os caras estão vendendo o milho já, o soja foi plantado esses dias, já estão entregando adubo do milho. Hoje eu fui num produtor, o cara estava arrumando espaço para receber o adubo do milho. O modelo, muitas vezes, nós da área técnica, a gente é pressionado de maneira tal que te chama meio de comunista, até, sabe? Porque, cara, tu entendeu? A pressão econômica é tão grande em cima, o produtor que não se impõe, que nem o Dilson se impõe, ele acaba engolindo e vai. Ele vai usar a variedade de milho que estão falando para ele, aquela que teve um sucesso lá 100 quilômetros longe, porque produziu que muitas vezes não é a realidade dele. Então esses tropeços, tudo nós passa aqui. Eu tenho a felicidade de conversar com ele, eu sei. Ele tem uma mente disruptiva e não é de hoje. Ele abrange uma amplitude maior, ele
cuida do solo, ele cuida da microbiologia do solo, da parte operacional da mecanização. É uma visão muito ampla. Precisava mais uns 20 Dilson aqui na nossa região. Mas um dos poucos que questiona aí aquela interferência forte do comércio, das empresas mercantilistas, é pouca gente. Eu também sou da velha guarda. Eu gosto de solo poroso, correção de solo, cobertura de solo, microbiologia está entrando, graças a Deus. Até anos atrás não se falava, graças a Deus. E eu estou notando aqui que na nossa região tem muito esterco de aviário. Então, quem não consegue e obedece essa pressão das empresas, mas pelo menos está usando muito esterco de aviário também. Eu tenho os assistidos aí e que eu noto, o solo dos caras melhoraram, tem absorção de água, tem alguns aí que até um pouco de minhoca já acha, diminuiu o fertilizante químico, está só usando uns calcário para equilibrar as bases. Mas a matéria orgânica, a questão biológica melhora, que tu entra com uma coisa orgânica no solo, né? E tudo que é orgânico, a natureza entende como dela e aceita melhor. É essa. Então, graças a Deus, a nossa região é muito pulverizada de adubo esterco de galinha. O Dilson está reciclando esterco de suinocultura, que antes era um passivo, ele está absorvendo bastante. Então, essas coisas precisam ser reintegradas no sistema. Tem gente que pega o esterco do aviário dentro da propriedade e vende para fora para os caras fazer granular lá e vender por adubo orgânico lá para o outro lado do Brasil, né? E onde cabia tudo nas propriedades aqui. Viu, Rudimar? Eu só queria fazer uma colocação nisso que tu está falando, porque eu participava do Conselho do Meio Ambiente aqui de Toledo. Veja bem, nós somos abastecidos aqui pelo Rio Toledo. E, numa ocasião, a Sanepar, que fornece água para nós, ela interrompeu o abastecimento da água, de repente, porque ela notou o cheiro de dejetos na água. Mas a hora que ele notou o cheiro do dejeto, vocês imaginam já tinha ido. Quanto já tinha passado de quantos metais pesados, etc. O que ocorre é o seguinte, é muita pouca ação. Vamos supor, nós temos um Rio Toledo que nos abastece de água. Toda essa bacia do Rio Toledo, ela devia ser acompanhada por análise de solo, rigorosa. Aqui você pode aplicar, aqui você não pode aplicar, etc, etc. Porque eu conheço vizinho meu que tem gado leiteiro. Os animais é muito intensivo. E ele tinha 3 chiqueirões de suínos e ele irrigava o dejeto dia e noite. O que vai acontecer, bicho? Que não vai contaminar tudo. Contaminou mina d'água, vai para a água que nós estamos bebendo. É muito complicado. Aí, como participava do Conselho do Meio Ambiente, tem um cara desinformado, né? O radical. Diz, não, você não pode criar mais um suíno, não pode aumentar mais suíno. Não temos 15% do solo que usa dejeto. Não pode falar um negócio desse. É mal usado. Tenha essa dimensão. Tem o Garibaldi, o Heleno e o Daniel querendo fazer pergunta. Pessoal, boa noite. Oi, Gargano. O Dilson, a gente já acompanha há algum tempo e eu vejo que é uma pessoa que faz reflexão permanente, grandes contribuições. Agora, a gente pode até dizer, né, puxa vida, a gente acompanhou aqui o Paraná, andava pelo Rio Grande do Sul, né, durante muito tempo, cabelo branco, né? Quem está gerenciando, não é engenheiro agrônomo que está gerenciando a agricultura. E os dados, cada vez são, olha, eu recebo aqui revista da UCEPA, olha, é uma situação espetacular. Cada vez mais é muito dinheiro, bastante dinheiro, né? Produtividade de soja, se você pega, por exemplo, você pega de 75 até agora, você vê que ali até 90 e pouco, você tinha uma grande oscilação da produtividade de soja no Paraná. Isso que falou aí, a distribuição de água realmente é que influencia, e o volume de água, a precipitação anual não está diferente daquela época. Agora, houve evolução de alguns fatores que fizeram com que a produtividade, por exemplo, pegando soja, ela não dá aquela oscilação tão grande no estado do Paraná. Quando você pega em termos de Brasil, o Paraná não oscila mais naquela década de segunda metade da década de 70, 80, etc. De forma que foi agregada alguma coisa. Eu queria dar uma contribuição aqui seguinte. O programa de microbacia, tinha muita televisão, né? Foi um trabalho na área de mecanização, né? Área de engenharia e tal. E alguns conceitos não
ficaram bem. Porque, por exemplo, a gente tem que falar terraço, né? Existe terraço Murundum, terraço base larga, terraço base estreita. Nada de falar em curva de nível. É terraço. A microbacia seria o quê? Você tem um tributário, um rio, e tem um conjunto de propriedades ao redor desse rio. Aquele conjunto de propriedades forma o que se chama uma microbacia. Quando foi feito todo esse trabalho, que o Paraná colocou bastante dinheiro, optou-se por integrar as propriedades. E foi muito dinheiro nisso aí. E essa integração, o que é que significa isso? Significa o seguinte, que precisava que todos os produtores dessem um salto qualitativo em algumas coisas. Daí porque a integração microbacia. Agora, o senhor foi lá nos Estados Unidos. Esse livro aqui, ó, tem 784 páginas. Esse é o sistema de classificação americano. Quando eu fiz pós-graduação em 1969, isso aqui estava na 7ª aproximação e depois foi publicado. O indivíduo que coordenou esse trabalho, já cabeça branca, veio aqui no Iapá. Já morreu, é o Smith. O senhor sabe quantas páginas tem de solo igual esse nosso aqui, Latossolo? 9 páginas. Sabe onde é que está? Lá? Está no Porto Rico e no Havaí. Então o solo de lá não tem nada a ver com o nosso. Outra coisa, é bom que a gente fale terra, porque terra é o quê? É solo mais os fatores climáticos. Vou dar um exemplo. Paraíba, tem um senhor, já morreu, fez um trabalho muito bom da parte animal, ele parecia do Globo Rural. Aí ele dizia assim, olha, essa região aqui chove 600 milímetros por ano, igual a Paris. Ele falava, né? 600 milímetros, igual a Paris. Agora, qual é a evaporação de água em Paris e a evaporação lá na Paraíba, na região dele? Completamente diferente. Os 600 milímetros de Paris devem equivaler a 1.200 se fosse lá nessa região lá da Paraíba. Por quê? Terra é clima mais solo. Então, o senhor vai nos Estados Unidos e vê uma planície. Como pode, o senhor conhece o Mato Grosso e vê planície. Eu fiz uma viagem para Maracaju, isso em 1983, mais ou menos, 84. Por aí, década de 80. Então, nós fomos fazer uma palestra lá em Maracaju. Eu estava com a Ademir Calegari. Aí nós fomos almoçar, mas vai chover e tal. Não, vamos almoçar, depois a gente vai lá. Eu acho que era uma cooperativa, se eu não me engano. Quando nós saímos do almoço, estava chovendo e nós fomos indo para o lugar da palestra. Nós chegamos no lugar, mas era uma planície, um pasto muito mal manejado. Você olhava assim, como a gente fala aqui, era uma mesa. Só que a água estava cobrindo o pneu do nosso carro. Porque é uma pequena declividade. O senhor pega 2 quilômetros, assim, o senhor olha dizer uma mesa, mas tem 0,1 declividade. E está sobrando água. Quais são as razões? Aí precisa ver quais são as razões. Então, algum tipo de terraço que se colocasse ali, não sairia tanta água daquele ambiente lá, que devia ser várias propriedades, sei lá, uma propriedade muito grande. A propriedade lá é de 2.000 hectares, 3.000, 4.000, 5.000. Terraceamento é uma coisa para se tomar decisão, como falou aí o Rodimar. Tem que ser tomada a decisão lá no local. Os fundamentos, eles são os mesmos nos Estados Unidos, no Brasil, qualquer lugar. Os fundamentos. Agora, se aquela área vai ser terraceada ou não, é uma decisão local. Aí o senhor, veja só, um contabilista que pega os dados, está lá na cooperativa, com o computador, pegando os dados e vendo que só aumenta o volume de recursos à cooperativa, ele não tem como gerenciar isso aí, tem que ser engenheiro agrônomo. Agora, aí, como o senhor coloca, a realidade que o senhor coloca, nós estamos sabendo. O senhor tinha uma instituição de pesquisa e tinha uma instituição de extensão rural, né? O senhor vê que houve uma mudança, não teve nem um sepultamento, porque um sepultamento você tem que fazer uma solenidade, nem isso existiu. Aí eu vejo a reflexão que o senhor faz, eu até fico preocupado aqui, o senhor está desesperado, porque o senhor não tem com quem falar. O senhor tem uma série de coisas, problemas que o senhor está vendo, mas vai encaminhar para onde isso aí? Onde? Garibaldi, não, eu só queria fazer uma colocação. Nós temos que ter um senso crítico também aonde que tem problema. Eu vejo problemas nossos, vamos ter que evoluir sim, na mecanização principalmente. Eu não sei, eu posso estar até enganado, mas eu acho que nós gastamos muita energia se você pegar 12, 13, 14 sementes de soja, um exemplo, você vai colocar no solo. Será, eu volto a fazer a pergunta, será que precisa desestruturar tanto o solo para colocar a semente? Porque a fertilização você pode fazer no sistema. Aí se você vai plantar só semente, se não desestruturar solo, você corre o risco mínimo de erosão, que é um problema que sempre teve presente na nossa agricultura. Agora, com boa palhada, sem desestruturar solo,
eu imagino que vai ter zero praticamente risco de erosão. Esse problema da distribuição da água, ela é preocupante, porque cada vez mais a gente nota que é chuvas intensas e período curto e longos períodos de veranicos. E como o Rudimar também falou antes, nós somos privilegiados por um solo profundo, que nós podemos usar dejetos, mas sempre controlado, sempre corretamente, e é o que eu cobrava do Conselho do Meio Ambiente. Olha, a bacia do Rio Toledo, ela tem que acompanhar com a análise de solo e traçar programa onde se pode aplicar, onde se não pode, porque senão vai contaminar as minas d'água, vai contaminar toda a água, pode ter metais pesados, então uma série de coisas. Agora, se não tiver vontade política de fazer as coisas, não vai acontecer. Dilson, o Heleno e o Daniel querem fazer pergunta. Vamos dar chance para todo mundo perguntar. O Heleno, você pode fazer pergunta? Foi muito boa a sua explanação. O Garibaldi levantou que você costuma fazer bastante reflexão. E numa dessas reflexões que você fez, não hoje, mas outros dias, você falou muito da matéria orgânica do solo, né? E hoje você falou que você plantou a braquiária consorciada com o milho e você teve uma redução de 12%, 15% de produtividade. Eu queria que você comentasse, na verdade, ao longo do tempo, como é que você vê o incremento de matéria orgânica nessas áreas. E se essa redução de produtividade ao longo do tempo não vai ser dissipada pelo aumento da matéria orgânica. E essas braquiárias, elas chegam a produzir de 7 a 9 toneladas de massa seca de raiz, de matéria orgânica proporcionada por essas raízes, ele é bastante significativo, né? E considerando que o sistema radicular dessas espécies não fica só em 50 centímetros, baixa bastante. Então você tem uma matéria orgânica, né, aumentando no perfil do solo, né, e não só na superfície, porque essa matéria orgânica é uma matéria orgânica, é um carbono lábil, né, e ele é bastante vulnerável. Daí entra aquilo que você comentou. Você planta, abre suco, você perde matéria orgânica. Você passa grade niveladora, às vezes tem um balanço de carbono é negativo. Como é que você vê ao longo do tempo esse incremento de matéria orgânica? Já que você falou que em outros dias que a matéria orgânica é muito importante. Então, Helena, eu acho vital a matéria orgânica nos solos. E braquiária também, ela entraria uma cobertura excelente. O que houve este ano foi o primeiro ano feito nessa área com essa consorciação braquiária com milho. O que agravou, que deu redução de produtividade, foi a água, porque nós tivemos um período longo de estiagem. Então, ela competiu com o milho na água. Agora, se eu tiver uma área irrigada, com certeza, essa diferença de produtividade cairia muito. Vamos por 2 anos com essa cobertura, com certeza você vai estar melhorando e vai diminuir a diferença e até melhorando a produtividade. Mas esse primeiro impacto foi na questão da água, porque foi um período longo de estiagem e, logicamente, ela concorreu na umidade com o milho. Mas, com o passar do tempo, você vai ter benefício com essa cobertura, com certeza. Tem muitos outros benefícios, que é a redução a zero, a possibilidade de erosão, seria fantástico. Agora, como a distribuição da água foi mal, ficou mais de 45 dias de estiagem, com calor, temperatura alta, ela logicamente competiu com o milho, mas que é o caminho a gente trilhar e melhorando o solo, com isso não tenha dúvida. Então, a gente vai permanecer fazendo essas consorciações, né? Daniel, você pode fazer pergunta agora? Sim. Novamente, obrigado pela oportunidade. Eu comecei a trabalhar numa multinacional na região aí em Palotina, ia sempre para Toledo. Até tive contato com essa plantadeira ali, chegando em Toledo, perto do Hotel Olinda. Tinha os dias de campo ali do Enio Cinzelski, do Tuyuyu, que também trabalhava na mesma empresa. Eu tive contato há uns 20 anos aí com a plantadeira. Que bom que está firme aí no desenvolvimento. E reflexão é o que a gente tem que fazer muito.
conhecimento, por isso que é bom participar de um grupo tão seleto e de outra geração. Eu que sou de uma geração num degrau abaixo, mas tem muitos outros degraus abaixo de mim que não fazem ideia do que nós estamos falando. O que foi falado da diferença de solos é isso mesmo, da Europa, dos Estados Unidos, mas nós descobrimos depois do trabalho de todos vocês. Então, a grade, o arado, tinha uma função nos Estados Unidos e na Europa. Aqui no Brasil, ele mais atrapalhou do que ajudou. A niveladora era para melhorar o plantio, que hoje também está aqui o seu Luiz aí, né? Tem tecnologias nacionais magníficas para fazer um plantio sem precisar mexer com o solo. Então, na época que eu vejo da microbacia, que teve todo um envolvimento político, investimento, o que puxou tudo isso foi um benefício para a agricultura, de não oscilar muito a produção, e esse foi atingido. Toda a tecnologia já existe há décadas, né? IAPAR, e etc. Mas o que moveu tudo foi recurso do governo de Itaipu para beneficiar os usuários de energia da população como um todo, do Brasil como um todo. E isso moveu toda a roda, funcionou, comunicação intensa. Eu não participei dessa época, mas eu vejo, escuto, né, o que foi feito. E depois disso, parou-se no tempo. Quem usa o sistema de plantio direto, ele só está usando a comodidade de plantar sem revolver e está tendo uma estabilidade um pouco melhor, independente do clima, que sempre foi oscilante. O Colpo falou muito bacana. A gente continua tendo que brecar a água no declive, com terraço, com murundum, seja, né? Que é para brecar ela. E o que está faltando, eu acho que hoje, é comunicação e um trabalho intenso de física de solo. É ali que está o problema, de absorção. Só que a gente não vai conseguir discutindo só entre nós, porque a gente já sabe disso. A pressão do comércio, da ganância, é muito forte. Felizmente, hoje tem comércio de produtos para resolver isso, como o comércio de sementes para mix, correção de solo sem revolvimento, etc. Só que se a gente não sensibilizar a população urbana, que hoje é a maioria, que naquela época era menor a proporção, nós não vamos conseguir. Porque de lá que vem a política, de lá que vem os recursos. Nós temos a solução, inclusive, para o urbano, que, na verdade, na sucessão de culturas, a gente tem o mesmo asfalto que a gente tem na cidade, que a água não absorve, ela corre para os rios, e aí tem excesso de água em certas épocas e falta de água em outras épocas. Então, eu acho legal toda essa reflexão. Eu queria perguntar para o seu Dilson, se o senhor continua fazendo rotação no verão também, ou se é apenas a braquiária junto com o safrinha, se a ideia de mexer com bovinos especificamente para lucrar com a produção de palha na rotação. E eu também queria perguntar para o seu Luiz da plantadeira, o principal objetivo de toda essa tecnologia é para ter revolvimento menor, que eu vejo que você não enxerga bem onde a plantadeira passou, e na questão de uniformidade de semeadura, é esse também que eu entendi que é o grande diferencial de ter uma padronização, porque o meu pai ele planta feijão, e no feijão é muito importante aquela saída tudo junto, né? Até eles usam aquele rolinho Cambridge, tem produtores que ainda fazem o plantio convencional para ter um plantio mais uniforme a saída da semente. Então eram essas perguntas e essa reflexão aí, eu que sou de uma geração diferente. E parabéns a todos vocês, viu? O Brasil é o que é por causa do trabalho de muitos de vocês aí. Então, beleza, Daniel. O Luiz também pode participar das respostas. É desafiador, e você falou da cultura do feijão, germinação uniforme, e a gente tem visto muito problema. A profundidade das sementes, eu diria que é um dos maiores problemas hoje nas plantadeiras. Como resolver isso não é fácil, porque nós temos um solo bem argiloso, agrega muito, você coloca os limitadores bem próximo do disco, vai ajudar, mas quando tiver mais umidade complica. É uma série de coisas. E por isso esse trabalho constante da pesquisa, da melhoria. Luiz, tu teria alguma colocação sobre a nossa discussão da profundidade da semente? Vamos ao caso. Ok.
Eu continuo trabalhando nesse sistema de acabamento de plantio e nas áreas que não foi mexido na área, que é plantio direto mesmo, está muito bom hoje. A gente conseguiu evoluir muito nessa parte de acabamento do plantio. Hoje a gente faz plantios realmente que o revolvimento de solo é muito pouco. Mas, claro, o sulcador é fino e entram vários detalhes, né? Ultimamente agora a gente colocou uma rodinha. O sulcador passa, que ela está em teste, mas os resultados são extraordinários. Logo após o sulcador, tem uma rodinha pequena que traz um pouco da terra vermelha para o sulco antes da caída da semente. Isso teve uma mudança impressionante. Se conseguiu colocar a semente praticamente numa fundura uniforme e o resultado tem sido maravilhoso. A gente está acompanhando alguns plantios que foram feitos agora de soja. O soja realmente saiu todo ele no mesmo dia. Luiz, ótimo, porque, na verdade, qual é o problema? Eu imagino assim, que com o sulco, você não se preocupa em voltar ao solo, a semente, de repente, pega e vai funda. A outra pode ser mais superficial, então é dar essa enfermidade. Agora, se tu já desenvolveu isso aí, joga a terra, aí sim, parabéns, Luiz. Parabéns pelo trabalho. Ficou muito bom mesmo. Sim. Luiz. Oi, boa noite. Bom, inicialmente queria fazer minha culpa em não ter pego toda a palestra do Polpo, né? O colega velho conhecido de longa data, quase vizinho de propriedade aí há um tempo, né? Isso aí. Muito bem. Eu vou fazer alguns comentários, também algumas considerações e também vou terminar com algumas perguntas. Eu sou do tempo do desenvolvimento da semeadeira PS6, adaptar a PS6 semeato nos anos 83, 84, para colocar um limitador no próprio disco dela, disco duplo, colocar um rolete de madeira feito, torneado pela gente, para tentar limitar a questão da profundidade, da penetração desse disco duplo. Não deu certo por quê? Porque com um pouquinho de umidade, esse rolete aumentava o diâmetro e daí já virava o tendel. Tivemos que adaptar vamos supor, um limpador do rolete. E aí chegou uma hora que, meu Deus do céu, a máquina ficou inviável quase. Voltamos tudo para o original. Bom, dizer para vocês que é uma satisfação em entender ou ouvir que muitas coisas ainda continuam na pauta. Por exemplo, há 25, 30, 35 anos atrás, a gente falava que terraceamento é somente uma barreira física. Terraceamento, né? Ou pia-murundum, base larga, base estreita, etc., que nem o próprio Garibaldi muito bem nos relembrou, né? O interessante é que a questão da compactação de solo, já tem estudos mais recentes agora mostrando que você pode descompactar aí a 15 até 35, 40 centímetros, em 2 anos voltou a compactação como era originalmente. Então, o negócio é trabalhar com plantas com um sistema radicular mais agressivo, o próprio colonião, né, que tem sido falado aí e tem dado resultado e a gente tem observado isso, né? Lembrar que a questão dos dejetos suínos, que chegava em grande quantidade aqui na represa, vindo principalmente do São Francisco, levou inclusive ao grande programa que hoje está sendo desenvolvido no Brasil e ainda estamos talvez numa escala de 0 a 10%, não chegou a 30%, 40%, muito longe de 100% de aproveitamento, não do ser passivo ambiental, porque ele é muito mais que um passivo, ele é um ativo econômico, porque ele é matéria, ele é insumo para a produção do biogás e do biometano, que é uma fonte de energia valiosíssima e que a gente poderia estar tocando máquinas, tratores, automóveis. Afinal, o biometano, ele é exatamente o gás natural veicular. Hoje ele é comercializável, ele é regulamentado pela Agência Nacional do Petróleo. Pouca gente divulga e a gente, infelizmente, nós estamos andando em passo de tartaruga, mas tem que fazer um reconhecimento ao trabalho do colega agrônomo Cícero Bley Júnior, que começou lá nos primeiros
experiência de plantio direto minha foi no Clube da Minhoca em Ponta Grossa em 1977, 78. Depois, ele, como superintendente de energias renováveis, veio aqui e sentiu que o problema era inadmissível ter a maior represa do mundo, Itaipu, como uma fonte geradora de gás de efeito estufa, com a metanização do lago. E daí que começou o trabalho, inclusive, de despertar as autoridades federais, e eu tive o prazer, o orgulho e a satisfação de participar de algumas reuniões da elaboração da política do programa ABC, a Agricultura de Baixo Carbono, nos anos 2004, 2005, 2006, lá na Embrapa, na OCB, etc., inclusive com a participação do Cícero Blake. E o que é? Foi introduzida ali a história, uma linhazinha, a história de que seria financiável também a atividades técnicas, enfim, estrutura para aproveitamento do gás oriundo dos dejetos de suínos. E é uma grande burrice essa história de tentar segurar a utilização, a criação de suínos, a criação de aves aqui na nossa região. Isso é ambientalistas, assim, de carteirinha, de ar-condicionado. Por quê? Porque hoje é possível você segurar 100% da poluição oriunda, eu digo, dos dejetos, aproveitar 100% dos dejetos. Isso é tecnologia já dominada e todo mundo sabe disso. Eu sei que o Garibaldi é um grande conhecedor dessa área também. Muito bem. Lembrar que em 1987, aqui em Toledo, a gente realizou, e eu tive essa satisfação de estar na frente do primeiro Seminário Internacional de Manejo Integrado de Solos e Águas em Microbacias Hidrográficas. Na época, foi lançado até um programa nacional de manejo de solos em microbacias hidrográficas. Vieram 11 secretários estaduais de agricultura e o ministro Iris Rezende, na época, teve aqui presente. 800 pessoas aqui no Colégio La Salle, no anfiteatro. E pasmem, sabe o que tinha na frente, na exposição? Uma grade aradora, uma grade, a tal da grade home aí. E o Vieira, o profissional agrônomo do Iapar, que todo mundo lembra, se não me engano é Vieira, mas esculachou e com toda a razão. É uma empresa que tinha lá condições de ajudar, sei lá, com o lanche, com o coffee break, alguma coisa, e expôs esse baita desse equipamento que deveria virar ferro velho e jamais ser utilizado em área nenhuma, porque é desagregador de solo, compactador de solo e assim por diante. Eu acho que a questão da tolerância à falta de chuva, né, às estiagens, elas vêm, inclusive, com a própria utilização desses dejetos. Óbvio, ano passado, aqui, 10 de maio, aqui em Nova Concórdia, aqui para frente, eu observei áreas com alta carga de dejetos e aonde o milho, depois de 30, 40 dias, simplesmente o milho com produtividade aí acima de, seguramente, de 10 mil quilos por hectare. Entende? Então, quer dizer, o milho, né, agora mudei um pouquinho para o milho, saí da soja, o milho, ele parece que ele responde mais à adubação orgânica, ou seja, o adubo orgânico está no agregado de solo, esse solo retém mais a umidade, é óbvio, todo agrônomo, todo técnico sabe disso. Eu acho que quem utiliza a boa técnica, as boas práticas agrícolas, o agricultor, especialmente o pequeno e o médio, porque o grande não precisa, deveria receber PSA, pagamento por serviços ambientais. Ou seja, o cara que tem uma propriedade onde ele consegue, pelo menos, fazer uma rotação de culturas e deixando de simplesmente fazer soja, milho todos os anos e destinar 20%, por exemplo, ou seja, a cada 5 anos ele fazer uma adubação lá, um plantio de cobertura, por exemplo, de aveia preta, de nabo forrageiro, etc, etc. Esse cara deveria receber PSA, deveria receber. Até porque o cara que tem toda a propriedade conservada, tem a área de floresta, tem reserva, né, nativa, tem, às vezes, até um plantio bom de árvores na sede, etc. Tudo isso segura o vento, melhora as condições até de temperatura. Todo mundo sabe o que é entrar numa mata e de uma área aberta. É 2, 3 graus de diferença de temperatura. Então, eu defendo que o atual governo tem muito que fazer ainda, muito que fazer, para perguntar agora para o Dilson. Se não falta um pouco de fiscalização das propriedades rurais, porque ainda hoje, quando a gente vê essas chuvas mais intensas e a tendência é cada vez aumentar mais, será que ficar passando a mão na cabeça do produtor que perdeu terra, será que não é um incentivo para ele relaxar, inclusive, no manejo da propriedade? Será que não precisava executar um pouco mais para chamar a responsabilidade do produtor, que anda, muitas vezes, relegando a segundo plano os cuidados com o manejo tão necessário da propriedade, no caso da terra, né?
Luiz Carlos, você colocou muito bem, temos que incentivar a quem cuida do meio ambiente, incentivar ele às boas práticas. Eu vejo assim, tem melhorado porque todo mundo, grande parte, está se conscientizando que tem que dar uma atenção especial à microbiologia do solo, e você só vai melhorar isso com mix de coberturas, etc., e acaba beneficiando todo esse processo de controle de erosão. Você citou muito bem os dejetos, nós sempre recebemos dejetos, a maioria deles já feito toda a fermentação, então você acaba fazendo esse trabalho todo e melhorando a matéria orgânica do solo, vai absorver melhor a água, né? Vai conseguir armazenar água no solo melhor. Agora, na questão da condução de trabalhos ambientais, a gente vê aqui muito na região que tem muita falta de mata ciliar. Tem gente que consegue até derrubar, querer plantar até dentro da água, mas, você tem que ter uma mata ciliar. Todas as áreas, eu deixei no mínimo 30 metros de cada lado, porque você vai ser beneficiado com isso. Agora, é impressionante, você vê áreas que não tem 5 metros de mata ciliar. Isso aí é uma falta de fiscalização. Eu acho que isso deveria ser feito e cobrado. Agora, o cara que faz direito, um pequeno, mas pague pelo serviço ambiental, porque aí você vai estimular. É a mesma coisa a região urbana, um problema seríssimo. Aquele que, de repente, tivesse uma cisterna para recolher a água da chuva, dando oportunidade que ela infiltre no solo, deveria ser remunerado ou diminuído o IPTU. Mas você tem que... A melhor coisa para fazer a coisa evoluir é mexer no bolso. Então, acho que essa tua colocação é muito importante. Alguém mais tem alguma pergunta para fazer, Garibaldi? Agora, só uma curiosidade para vocês aí, é o seguinte, olha, esse livro aqui, Conservação do Solo, Passado, Presente e Futuro. Esse livro aqui, eu comprei em 1972. É sobre a história da conservação do solo nos Estados Unidos, década de 30, 40, mais ou menos por aí. Pra você ter uma ideia, eles investiram bastante nessa parte de conservação do solo naquela época, e as produtividades subiram. E aí tinha uma briga enorme entre os economistas e os agrônomos, no Departamento de Agricultura. Por quê? Porque os economistas falavam o seguinte, olha, você está aumentando produtividade, não tem consumo, tem que armazenar, vai gastar dinheiro com armazém. Aí eles levantaram o aspecto financeiro da coisa apenas. Você sabe quem resolveu essa briga? O Ministério das Relações Exteriores. Eles começaram a distribuir alimento em alguns países pobres do mundo. Você vê que não é fácil a coisa, né? Então, esse é o quadro nosso, rapaz. Complicado. Eu vejo. O Garibaldi contribuindo um pouquinho, só, seu Deus, não falando a respeito da fusão IAPAR e Emater. As duas são instituições maravilhosas. O IAPAR tinha, na década de 80, 180 pesquisadores. Sabe quantos tem hoje? 50. Acabou, seu Deus. Acabou. Então, Rui, a minha ideia era chamar o pessoal do IAPAR também para participar de alguns trabalhos juntos. Mas como não tem mais gente, eu vou fazer o quê? Aí... Não. Eu não estou dando uma visão pessimista. O que eu estou argumentando é uma visão realista. Quando o Garibaldi, o Luiz e outros falaram, né, que a decisão é política, o problema está na visão do Estado mínimo, que está dentro da proposta neoliberal. Quando é que a proposta neoliberal realmente ele foi implantada? Foi na década de 80, no governo Reagan, da Margaret Thatcher, que aquele famoso consenso de Washington. O mundo inteiro passou a entrar dentro desse tipo de atividade. E hoje nós temos que montar uma resistência para fazer tudo isso que o senhor falou. Né? Quer dizer, não é só uma decisão isolada nossa. Nós temos que juntar as mãos para com que as coisas... alguém nega as contribuições da Emater, alguém nega as contribuições do IAPAR, ao longo desses 40, 50 anos, ninguém nega. Mas a grande estratégia foi de acabar com a gente. Um exemplo,
É lamentável, né? Porque eu, até na minha colocação, e é uma coisa verdadeira, tem muitos desafios, todas essas colocações aí, quem poderia dar resposta mesmo seria a pesquisa, né? Mas se tu vê um desestímulo total à pesquisa, o que acontece? Nós temos que estar lendo as cartilhas de multinacionais. E aí a coisa é complicada. Aí você vai para o Departamento Técnico Cooperativas também, ele não está apto, não quer discutir realmente essas situações que você se depara. Porque a gente tem muitas perguntas e a pesquisa seria o caminho, né? Você tira os recursos da pesquisa, não incentiva, mas que futuro tem isso? Isso é um desastre. Conversando, por exemplo, com um técnico de uma grande cooperativa aí da tua região, ele argumentou, falou, olha, Rui, a LAR não está interessada na evolução realmente do produtor, está interessada no gigantismo. Então, a proposta deles é gigantismo. Tudo depende da estratégia que as pessoas definem. Nós temos ainda uma grande resistência. Esses conceitos que nós criamos desde a década de 80, como o caso que você citou muito bem, como que é o uso de mix de culturas para salvar, melhorar as condições do solo de uma forma geral, isso ainda está sendo preservado, né? Outra coisa, na área de máquinas agrícolas, nós temos em torno de 280 indústrias de máquinas agrícolas no Brasil. Teoricamente, deveria ser quase que uma concorrência perfeita. Só não é porque as grandes empresas multinacionais, principalmente, pegam 50% do mercado e elas estão engolindo. A Esfio foi engolido pela ACO. E aí vai, não vou citar todos os nomes aí, fizeram a Fankhauser falir. A Semiato tinha sido engolida praticamente pela New Holland. E aí vai. Eles vão engolindo devagarinho. Então, quando uma indústria ela está prestes a falimentar, eu era muito amigo do presidente da Fankhauser, convivi muito com ele, com o Pedro Fankhauser, eu vi que a indústria estava próxima do... Então, qual era a grande alternativa dele? Era vender para uma multinacional. Mas ainda nós temos uma grande resistência, né? Nós ainda temos quase 300 indústrias de máquinas agrícolas no país. Algumas conseguiram crescer, outras estacionaram e outras desapareceram. Isso daí a gente pode levar para todos os setores, mas a luta está difícil. Eu acho que nesse caso o Luiz pode falar muito bem disso, a dificuldade de manter na atividade, participando sempre nessa lida, porque o que acontece? Mão de obra hoje, né, Luiz, é difícil de conseguir mão de obra e as grandes se estruturam com robôs e um monte de economia de escala, um funcionário vai produzir 100 vezes mais do que numa pequena indústria, né, Luiz? Eu acho que essa dificuldade maior é mão de obra mesmo, né? É uma das grandes dificuldades, mas também o sistema, digamos, de financiamento. Agora, recentemente, ficamos aí há muitos meses, vamos citar aí 10 meses, sem ter linha de crédito. Então, você tem uma indústria produzindo e não tem para quem vender, porque não tem uma linha de crédito que financia o teu equipamento. Aí como é que tu vai manter essa indústria? E as grandes multinacionais, elas têm seu próprio sistema, né? Quando o sistema de uma nação não funciona, eles têm o poder de financiar com recurso próprio deles. Quer dizer, então, é extremamente difícil e complexo. Nós temos aí no Brasil muitas indústrias, são heróicas, né? E eles precisam estar estruturados. Isso tem que estar na cabeça dos proprietários para suportar esse tipo de coisa. Pode ficar aí muitos meses sem ter uma linha de crédito disponível. Isso nós temos consciência. Se tivesse aqui um Banestado ainda no Paraná, o Estado podia criar uma linha de financiamento para, por exemplo, para a sua empresa ou outras empresas. Mas cadê o Banestado? Sumiu. Né? Sumiu. Tem o que aí? A Sicredi, por exemplo, né, que congrega aí o pessoal, né, cooperativas e tal. Poderia ser tratado lá, olha, um percentual aí, um 0, alguma coisa. Aliás, a OCEPA poderia liderar uma proposta dessa, né? Um pouco de dinheiro, porque eu vejo aí que os resultados são muito bons, né? O grande progresso e tal, né? A OCEPA poderia fazer isso, né? Uma linha de crédito, porque vai incentivar essas pessoas, né? Como o seu Luiz aí, Kuzer, né?
Tá certo? Olha, Garibaldi, eu estive na Stara há uns 5 anos atrás, menos um pouco, e eles me contaram um pouco da história. Eu vou tentar resumir ao máximo. Mais ou menos em 2005, a Stara era para ser absorvida, se eu não me engano, pela ACO. Sabe quem é a ACO? A ACO hoje é dona da antiga Massey Ferguson, da Valmet, mas também é dona da Caterpillar, é dona de um monte de coisa, até da Nasdaq. Você já ouviu falar da operadora Nasdaq? Sim. Pertence à ACO. É uma holding americana, né, monstruosa. Bom, todo mundo ouviu falar do BlackRock. Viu, Dilson? O governo americano, ele administra, mal, não totalmente, em torno de 10 trilhões de dólares. É o dinheiro que o governo americano administra. A BlackRock administra 14 trilhões de dólares. A BlackRock administra mais do que o governo americano. Está distribuída pelo planeta inteiro. São eles que mandam nos Estados Unidos. Né? E não só eles, tem outros também. Bom, desculpa a emotividade, só para dar uma dramatização. Então, a ACO, né, ela parece que ia absorver a Stara. Mas aí a família da Stara conseguiu, são vários irmãos, 1 ou 2 irmãos, né, uma mulher, um outro homem, quiseram manter a Stara. A Stara era uma indústria de porte razoavelmente quase grande, média. A Stara e a Jan eram vizinhas, assim como a Tatu e a Baldan são vizinhas também. Aí eles conseguiram o financiamento do BNDES. Me falaram que era um valor em torno de 100 milhões de reais. Provavelmente eles deviam ter acesso por algum deputado, algum senador, alguém, eles conseguiram isso. Hoje, naquela época que eu fui na Stara, eles tinham quase 4 mil funcionários e era uma indústria global já. A Jato, eu acho que é a maior indústria brasileira a nível, é uma multinacional. A Jato está presente em 180 países do mundo. Pessoal, vamos descansar? Agradecemos ao Dilson, né? Obrigado, desculpa o jeitão aí. Não, obrigado a vocês. Um abraço, Jefferson. Tchau. Muito bom. Obrigado a todos. Boa noite. Tchau. Tchau, boa noite.